Salve minha tropa, tamo na bancada, vamos começar mais um conteúdinho top aqui pra vocês. Tamo na bancada com quem? Cadê ele? LG K11 Plus. E qual que é o problema dele? Não tá ligando. E aí, eu já fiz uma pré-análise aqui. Vou trazer um conteúdozinho top pra vocês, seguindo passo a passo do diagnóstico. E se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, compartilha. Se puder, pode mandar uma pergunta aí, um comentário qualquer. E é isso aí. Vamos ver aqui se vai ter reparo esse LG K11. Então vamos lá, tropa. Tô aqui com ele, com a placa do K11. E qual é o protocolo que eu vou ativar aqui, né? Bom, o que eu preciso dizer para vocês é que eu sempre pergunto o relato do cliente, tá? E aí o cliente me disse o seguinte: levei esse aparelho em outra assistência técnica porque ele não estava carregando. O técnico disse para mim que ia trocar o conector de carga. O aparelho saiu da assistência técnica carregando, logo depois parou. Eu levei de volta para poder acionar a garantia e o técnico disse que o conector estava bom, mas o aparelho estava com um outro defeito que ele não conseguia consertar. Então, primeira coisa que eu vou fazer é verificar o carregamento desse aparelho aqui. Eu vou verificar o carregamento desse aparelho, ok? Eu vou fazer uma análise visual no conector de carga do celular. E aqui, na análise visual, esse conector, ele tá ok. Ele não tá ruim, não. O conector, ele tá meio mexidinho aqui e tal. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma análise de condução reversa. Vou fazer uma análise de condução reversa nesses conectores para ver se talvez eu não tenha um curto na malha V-Bus. Então vamos lá. Vou botar o meu multímetro aqui na escala de condução reversa. De diodo. Ponteira vermelha no aterramento. Ponteira preta na malha que eu quero medir. Contrário. Vamos lá. Então essa primeira malha aqui tá me dando um valor 455, né? Tô olhando ao contrário aqui, mas já sei que essa daqui me deu valor. Essa daqui, valor também. Essa tem que ser um valor bastante parecido. Ok, bem parecido. Essa daqui um valor um pouco mais alto, certo? E essa daqui vai dar zero porque é GND. Beleza. Então aqui no meu conector de carga tá tudo certo, né? Não tem o curto ali logo de cara. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse aparelho para carregar. Vou verificar se eu tenho 5 volts ali no conector de carga. E se eu não tiver, pronto, já achei meu problema. Esse aparelho não está carregando porque o conector que o técnico colocou está ruim. Mas dificilmente vai ser isso. Não vai ser isso. Beleza. Meu USB Charge continuou zerado. Afinal o aparelho está sem a bateria conectada, então não vai ter consumo. Ok? Agora eu vou mudar o meu multímetro para a escala de tensão contínua. Que é a escala do V com tracinho reto. E eu vou inverter aqui agora as ponteiras. A ponteira vermelha que eu vou medir a tensão e a ponteira preta vai no aterramento. E aqui nós temos 5.2 volts. Ok. Esse cara aqui muito provavelmente é o nosso OVP, tá? Ele é um circuito de proteção. Deixa eu ver se do outro lado aqui... esse lado aqui é a saída do OVP, tá? Aqui ele entra aqui e sai aqui nesse resistor, ok? Então, esse OVP aparentemente está bom, ele está liberando a tensão que vem daqui para cá. Então aqui está tudo certo. Esse conector de carga aparentemente está funcional, tá ok, beleza? Próximo passo. Então se eu já descartei falha ali por conector de carga, eu vou para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Bom, esse aparelho aqui é um aparelho antigo, então eu já posso olhar de cara se eu tenho tensão de 4.2 aqui na malha V-bate, tá? Essa malha V-bate aqui, a malha positiva, que é onde a gente conecta a bateria do celular. Então, com o meu carregador conectado, eu tenho que ter uma tensão ali de pelo menos 3.5, 3.6, uma tensão que seria suficiente para poder ligar o aparelho ou alimentar a bateria, tá? Então eu vou medir aqui e eu tenho quanto? Aproximadamente 500 milivolts. Tá? Isso não é suficiente. Isso aqui pode ser um valor mentiroso, tá? Pode ser que porque não está encontrando a bateria, o IFPMI que ele segure essa tensão. Então o que eu faço? Eu tiro aqui, vamos lá, tirei o cabo do USB Charge, agora não está sendo alimentado mais o celular. O que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda aqui do MD para poder ele conectar e eu já vou estar aqui posicionado. Porque se eu já estiver aqui posicionado, na hora que ele conectar, pulsar uma tensão ali de 3.5, 3.6, então significa que o IFPMI que ele está liberando essa tensão, tá? E esse aparelho está com o sistema todo de carga funcional. MD, me ajuda aqui. Me ajuda aqui rapidão.
Então o MD vai encaixar o cabo ali e se me apresentar 3.5 aproximadamente, o cabo azul. Ó, beleza, ele conectou, subiu a tensão de novo para 500 mV, mas não chegou a nem 1 volt. Então tem alguma coisa errada nessa malha primária, tá? Tem alguma coisa errada com essa malha primária, porque a gente não tem aqui a alimentação do carregador, porque era para aparecer aqui, porque essa tensão vai ser a tensão que vai alimentar a bateria para poder carregar. Outro teste básico, tá? Próximo passo, eu vou analisar em condução reversa essa mesma malha. Então eu vou voltar aqui para a escala de condução reversa, ok? Ponteira vermelha no aterramento, ponteira preta no positivo, e eu não posso ter um valor de zero aqui. Qual é o valor que está me dando? 358, tá? Esse valor tá certo? Eu não sei. Para me poder ter certeza desse valor, eu precisava de auxílio ou do borne esquemático com aquele layout onde mostra os valores em condução reversa dos FPC. Eu não tenho, na borne não tem desse modelo. Ou eu precisava de umas placas sucata. Eu também não tenho uma placa sucata do LG K11 Plus. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou injetar uma tensão nessa malha, que é a tensão que essa malha trabalha naturalmente, que é 4.2, é a tensão da bateria. Então eu vou pegar minha fonte de bancada, mostra pra cá, vira. Vamos lá, vamos continuar o protocolo aqui, tá? Como eu estava dizendo, mudei a câmera para poder vocês conseguirem enxergar melhor, tanto a TV quanto a fonte de bancada, beleza? Deixa eu regular essa fonte aqui já na tensão certa. 4.2, a corrente eu posso deixar em 5. Vou pegar aqui positivo e negativo. Beleza? Vou pegar o negativo e vou prender em qualquer aterramento da placa. Pode ser aqui no... Isso aqui não é o negativo, não. O negativo é o azul. Vou prender aqui no próprio conector de carga. Beleza? O positivo, eu vou prender ele na ponta de uma pinça. Vou prender ele aqui na pinça, ok? E vou injetar a tensão bem aqui no conector da bateria. Vamos lá então injetar a tensão. E aqui é muito simples. Se essa malha suporta 4.2 volts, quando eu injetar 4.2 volts, eu não posso ter consumo de corrente na fonte de bancada. Simples assim. Se eu tiver um consumo de corrente, quando eu conectar a fonte de bancada nessa malha, então significa que eu tenho uma fuga ou um curto nessa malha. E a gente vai investigar se esse for o resultado. Então vamos lá. Estamos com a ponteira preta no aterramento e vamos injetar a tensão aqui de 4.2 na malha positiva da bateria. E olha só na fonte de bancada o resultado que a gente tem. Uma fuga de 520 mA. Tá? Uma fuga de 520 mA. Essa fuga de corrente, ela não esquenta, tá? É muito difícil você encontrar ela só tocando a placa, tá? Só tocando a placa vai ser muito complexo você conseguir encontrar. Qual é a melhor solução aqui? A melhor solução é você ter uma câmera térmica para poder saber exatamente qual setor que está aquecendo. Douglas, não tenho câmera térmica e agora? Nem eu tenho. A gente vai ter que resolver isso aqui, tá? E aí? E agora? Agora a gente já diagnosticou uma falha. O que a gente precisa fazer agora para poder resolver essa falha? Vamos compreender uma coisa aqui. Essa malha é a malha primária, a malha que alimenta a bateria. Eu vou verificar agora a bobina de carga desse aparelho, tá? Para saber se eu tenho um consumo maior ou igual na minha malha VPH-PWR, que também é uma malha primária, tá? Essa malha primária aqui que a gente analisou e que tem uma fuga se chama VBAT. V de voltagem, BAT de bateria. Então é a malha de voltagem da bateria. Agora a gente vai lá na malha VPH-PWR, que também é alimentada por essa mesma tensão, que é a tensão da bateria, porém
porém, ela alimenta todos os circuitos primários da placa do celular. E ela está após o IFPMIC. Então, embora elas sejam alimentadas pela mesma malha, uma falha de uma malha pode refletir na falha de outra, elas não são exatamente a mesma malha, beleza? Elas não são a mesma malha. Elas recebem a mesma tensão, a gente analisa elas da mesma forma, a falha de uma reflete na outra, mas elas não são a mesma malha, beleza? Que fique claro isso. Então, o que a gente vai fazer agora? Abrir o esquema elétrico desse aparelho, ok? Abrir o esquema elétrico desse aparelho, localizar onde que está essa bobina de carga e injetar essa mesma tensão que a gente injetou aqui na VBAT lá na bobina e verificar qual que vai ser o consumo após o IFPMIC, tá? Se o consumo for o mesmo, então a gente vai tentar usar a técnica do álcool isopropílico. Que técnica é essa? A técnica do álcool isopropílico consiste em você injetar a tensão enquanto você encharca ali a placa de álcool isopropílico e, através do microscópio, da análise visual, perceber qual é o setor que está evaporando o álcool de maneira mais rápida, tá? Dissipando mais rápido o álcool que a gente está colocando na placa, beleza? Então o próximo passo é esse: verificar o valor na bobina, injetar a tensão na bobina de carga, tá? Na bobina de saída do IFPMIC e verificar se eu tenho um consumo maior, porque se eu tiver um consumo maior, muito provavelmente eu vou achar quem está aquecendo. Se eu tiver um consumo igual, a gente analisa através da técnica do álcool isopropílico. Se você tiver uma câmera térmica, vai ser mais fácil ainda, beleza? Então vamos lá, já com o esquema elétrico aberto, o que a gente vai fazer? A gente vai localizar primeiro o que a gente já sabe que a gente tem: uma falha na VBAT. Então, vamos aqui abrir o layout dessa placa. Aqui não está renderizado, acho que não vai dar para abrir por aqui. Vamos ver se a gente tem. Beleza, aqui ó. Ok, do outro lado. Do outro lado que a gente tem o conector da bateria. Então a gente vai procurar o conector da bateria para poder a gente conseguir localizar o gerenciador de carga, que pode ser o IFPMIC ou pode ser apenas um SEI de carga, e também para poder localizar a bobina de carga. J2202 é exatamente aqui que a gente conecta a bateria. Eu vou dar 2 cliques em cima, vou abrir no esquemático, vou copiar o nome, dar um Enter, e eu achei aqui o conector da bateria. E aqui, ó, a gente vai ter que localizar uma malha chamada VBAT. Aqui, ó, VBAT. Tá aqui nossa VBAT. 2 cliques na VBAT e ela é gigantesca. Muito provavelmente a VBAT, a VPH-PWR também vai se chamar VBAT. Vamos andando aqui para ver se a gente encontra o nosso gerenciador de carga. Esse aqui tá parecendo seu PMIC. NF, será que é NFC? Vamos continuar andando. Agora o computador travou, maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos procurar aqui o termo VBus. Porque a VBus ela vai para o IFPMIC de maneira mais rápida. VBus
Vamos, aqui é do conector de carga. Acho que esse aqui é o nosso seio de carga, hein? Muito provavelmente esse aqui é o nosso seio de carga, porque aqui a gente tem uma bobina em paralelo ligada numa malha chamada V-BAT. E aqui a gente tem a entrada da malha chamada V-BUS. Então aqui muito provavelmente é o nosso seio de carga. Com certeza que é o nosso seio de carga. Então, SW. Beleza. Aqui nós encontramos então o nosso conector de carga. Então vamos lá, eu disse para vocês procurarem pela malha V-BAT, só que aqui nesse esquema elétrico, a malha VPH-PWR, ela na verdade não se chama VPH-PWR, ela se chama V-BAT. Então esse engenheiro aqui determinou que essa malha é a mesma, mas é o que eu digo para vocês, não é, tá? Uma malha vai apresentar um valor em condução reversa, outra malha vai apresentar outro valor em condução reversa, se uma estiver em curto vai refletir na outra, mas não vai causar a mesma falha. Beleza? Porque dentro do gerenciador de carga a gente tem um componente chamado OCP, que vai fazer a proteção da malha neutra, que é a malha de 5 volts, beleza? Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Procurar essa bobina aqui, é uma bobina que está ligada em série, os dois lados dela tá ligado à malha, beleza? Então eu copiei o nome dela, vou lá no esquema, copio, colo e achei ela aqui, tá? Vamos localizar ela lá na placa do celular e verificar qual é o valor em condução reversa dela, se ela tem o mesmo valor da V-BAT, e também injetando uma tensão aqui, eu já vou me precaver do seguinte, eu acho que essas bobinas aqui dessa placa são bobinas que elas são encapsuladas, né? Então a gente não tem, talvez aqui como... Deixa eu dar uma olhada na placa. Não. Tem como sim, tem como medir direto na bobina, beleza. Então vamos lá pro microscópio, dar uma olhadinha e injetar tensão aí nessa malha. Então, se posicionando aqui em relação ao esquema elétrico, nós encontramos essa bobina aqui. Deixa eu melhorar o foco. Essa bobina preta aí é a bobina da nossa malha primária, beleza? Então vamos ver primeiro aqui qual é o valor em condução reversa dela. Ok? Ponteira vermelha no aterramento, ponteira preta na bobina. De um lado da bobina a gente tem alguma coisa errada, não está dando valor nenhum. Acho que desconectou aqui os cabos. Vamos ver, está dando valor agora? Agora está. O reflexo atrapalhando. Vamos injetar aqui, vamos injetar não, né? Vamos medir aqui. 359, né? Porque eu estou vendo ao contrário pelo celular. Então tá, do outro lado... Mesma coisa. Ok. Agora o que a gente vai fazer é injetar a tensão aqui. Injetar a tensão nessa bobina e verificar se o nosso consumo é o mesmo. Provavelmente vai ser o mesmo. E por que eu digo que provavelmente vai ser o mesmo? Porque o valor em condução reversa é o mesmo também. Esse multímetro é muito chato, né? Então vamos lá. Mesmo jeito, mesma coisa. GND no GND. Positivo lá na bobina e vamos verificar ali a fonte de bancada, qual vai ser a resposta que ela vai dar. Mesma coisa, mesmo consumo, 500 mA. Então, se tem o mesmo consumo aqui na malha primária após o gerenciador de carga, que é esse moço pequenininho aqui, então a gente tem de fato uma fuga na nossa malha primária, tá? A gente não tem um curto após gerenciador de carga, a gente tem uma fuga completa na nossa malha primária. Então, o que eu vou fazer? Já que eu não vou conseguir identificar com o dedo tocando aonde que está esse aquecimento, eu vou, por zona, verificando qual setor pode estar aquecendo, beleza? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou manter aqui a minha ponteira vermelha em cima da bobina,
porque dessa maneira eu estou causando a fuga de corrente na placa, ok? E com álcool isopropílico, eu vou adicionar nessa região. Eu vou usar essa blindagem aqui logo de cara. Então eu vou adicionar, ó, eu vou fazer uma piscina aqui, ó, de álcool isopropílico, ó. E eu vou injetar tensão e eu vou ver se o álcool vai dissipar de maneira mais rápida em algum lugar. Se ele dissipar de maneira mais rápida em algum lugar, eu já desconfio desse componente, desse setor. Então vamos lá, injetei. Parece que o diodo ali está aquecendo mais do que o normal. E aí o que eu vou fazer para poder comparar? Eu vou injetar tensão, na verdade eu vou adicionar álcool e não vou injetar tensão. Eu vou ver quanto tempo ele vai demorar para poder dissipar. Então vamos lá, ó. Coloquei o álcool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vou parar por aqui. Mais de 15 segundos e aqui, ó, não dissipou calor do diodo sem eu injetar tensão. Então, se eu injetar tensão e ele dissipar esse calor mais rápido do que esses 15 segundos, é muito provável que a minha falha esteja por aqui, tá? Então vamos lá. Joguei aqui a piscininha. 1, 2, 3. Com 3 segundos a gente já pode ver ali o diodo dissipando o calor, beleza? Então a minha falha é muito provável que esteja passando por esse diodo. Vamos entender uma coisa. Esse diodo, na verdade, praticamente todos os diodos são componentes ligados em série. Dificilmente você vai ver um diodo ligado em paralelo, com uma parte dele ligada ao GND, a não ser que seja um diodo de segurança. Mas nesse caso aqui em específico, e se você tiver dúvida, você consulta o esquema elétrico, esse diodo aqui está ligado em série, ou seja, um lado da malha está conectado ao outro lado da malha. Então, se ele está aquecendo, é muito provável, na verdade com certeza, não é o diodo causador do defeito. Com certeza não é o diodo causador do defeito. Por quê? O que é o curto-circuito? O curto-circuito é quando a corrente elétrica encontra o GND. De maneira... Como é que eu vou usar o termo correto para poder vocês entenderem? O curto é quando a corrente elétrica encontra o GND de maneira precoce, mais rápida do que deveria, beleza? Então, se esse diodo está aquecendo, não é ele o causador do curto. E por que eu digo isso? Porque ele não tem na composição, na maneira como ele está posicionada nessa placa, um dos seus lados ligado ao GND. Então é impossível a corrente elétrica fugir através do diodo que está ligado em série. Ela vai de um lado, ela está na malha de um lado, mas quando ela vai para o outro lado do diodo, ela continua na malha. Então se esse diodo está aquecendo, é porque o curto está passando por ele e ele está aquecendo por ser um componente sensível. Douglas, como eu sei se é ele o causador da falha ou não? Como é que eu tenho esse conhecimento? É simples, um componente em série nunca, jamais, em hipótese alguma, vai causar um curto na malha. Nunca. Um componente em série nunca vai causar um curto na malha. Ele não tem esse poder. Ele não consegue fazer isso. Por que ele não consegue fazer isso? Porque ele não tem GND nele. Ao contrário de um capacitor ligado em paralelo, que um lado a malha passa, do outro lado o GND passa. Se esse capacitor se danifica, então o GND, que não era para estar encostando do outro lado do capacitor, passa a encostar. As informações que estão passando na malha positiva passam aí para o aterramento de maneira precoce. Aquela corrente elétrica era para seguir, passar por aquele capacitor e ir embora. Só que ele chega naquele capacitor com defeito e foge para o GND, para o grounding, para o aterramento. Isso a gente chama de curto-circuito. Por que curto? Porque a tensão elétrica, a corrente elétrica, ela está de maneira, ela está encurtada, ela não está chegando no seu destino final. Por isso o termo curto. Curto. Ela está chegando mais rápido do que deveria no fechamento do circuito, no aterramento, tá? Então, se eu tenho um componente em série, ele não pode causar curto na malha. Espero que tenha ficado claro isso. Então, quem é o causador da falha desse aparelho aqui? Vamos lá de novo.
Agora que a gente já sabe que esse diodo está aquecendo, eu vou fazer uma análise em condução reversa nesse diodo, tá? E eu posso também dar uma olhadinha no esquema elétrico, quem é esse diodo, qual é a função dele, tá? Vamos aqui olhar em condução reversa. Vamos aqui olhar em condução reversa. Qual vai ser o valor em condução reversa desse diodo, dos dois lados, tá? De um lado eu tenho... Não é a escala de diodo. Agora sim. De um lado do diodo eu tenho 366, né? Se eu falar alguma coisa errada aí, é porque eu estou olhando ao contrário. E do outro lado eu tenho 0. 0. Então do outro lado eu tenho 0. Então eu achei meu curto. Eu achei a falha desse aparelho. Por que eu achei a falha desse aparelho? Porque esse diodo está ligado em série. Se ele está ligado em série, na verdade eu não achei a falha. Eu achei aonde está a falha. Eu achei em qual malha está a falha, tá? Essa daqui é uma malha que é alimentada pela malha primária, pela tensão da bateria, mas não necessariamente é a VBAT, porque esse diodo está dividindo as malhas. De um lado do diodo a gente tem a VBAT, do outro lado a gente vai ter a LED-A, tá? Esse daqui, pelo que eu pude ver, só de olhar, por experiência, é o meu setor de backlight, tá? E o setor de backlight, ele é alimentado pela malha primária. Então vamos lá, tropa, para poder seguir minha análise aqui, por experiência eu sei que aquele setor ali é o setor do backlight. Mas vamos supor que você está iniciando agora, no reparo em placa, né? Você não consegue só de olhar ali identificar quem é a malha, tá? Então aqui, ó, a gente vai localizar o componente que está aquecendo e você não pode retirar ele, cara. Ele não vai ser o problema, tá ligado? Vai colocar ele aqui no esquema elétrico, no esquemático, e vai ver aqui, ó, qual a malha que ele está ligado. Então foi o que eu falei para vocês, ó, de um lado a VBAT e do outro lado aqui a gente tem a malha LED-A, beleza? O A está atrás desse 21 aqui, ó, ok? Então, de um lado a gente tem a nossa malha VBAT e do outro lado o diodo está aqui, ó. Aqui está a bobina também a bobina de iluminação também, tá? Então aqui, o diodo, de um lado nós temos VBAT, do outro lado temos a LED-A, beleza? Então, a falha, ela tá daqui para cá, na LED-A. Por quê? Porque aqui na VBAT, eu já verifiquei que ele tem um valor em condução reversa ok, tá? Ok. Embora a gente tenha aquele consumo ali de 500 mA, o valor em condução reversa tá bom, tá? Então o que eu vou fazer? Eu posso injetar tensão em um desses dois capacitores aqui, tá? Posso injetar a tensão em um desses dois capacitores e ver quem vai aquecer, beleza? Quem vai aquecer? Ou vai aquecer esse próprio capacitor ou esse capacitor. Essa bobina ela pode aquecer? Pode, mas ela segue a mesma lógica do diodo. Não é ela que vai causar a falha porque ela está ligada em série. Percebe que um lado dela está na malha e o outro lado dela também está na malha. Então, não pode ser ela a causadora da falha. Se ela esquentar, eu injeto a tensão aqui do outro lado da bobina. E se mesmo assim ela continuar esquentando, o certo, né, seria você fazer aqui a retirada dessa bobina para poder você abrir essa malha e ver de qual lado segue o curto. Se seguir para esse lado aqui, então provavelmente vai ser o CI. Se seguir para esse lado aqui, vai ser um desses dois capacitores. Beleza? Então vamos fazer essa análise lá agora na bancada. Vamos lá, tropa. Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos injetar tensão do lado negativo do diodo. A minha fonte está regulada em 4.2. Eu vou continuar usando a técnica do álcool. Talvez aqui eu poderia usar até a técnica do breu, mas eu vou usar a técnica do álcool. Beleza? Estou injetando a tensão. Vou jogar aqui o álcool isopropílico. Tá embaçado, né?
joguei álcool e vocês podem ver aí que quem está dissipando, ó, é esse componente aqui, que é a bobina. Ó, esse aqui, ó. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa bobina da malha. Por que eu vou tirar essa bobina da malha? Para me saber de que lado o curto está vindo. Se é o lado do CI ou se é o lado dos dois capacitores e do diodo. Beleza? Fazendo dessa forma, eu vou evitar de estar tirando componentes errados da placa. E depois eu tenho que colocar essa bobina no lugar de novo. Afinal, o componente em série não pode faltar na malha, senão vai abrir a malha e o aparelho não vai funcionar mais. Ok? Tem essa cliente aí para mim, por favor. O valor? É só a fonte? Isso. É 25. 25? Uhum. Vou guardar bem aqui essa bobina, tá? Não posso perdê-la. Agora o que eu fiz? Eu dividi a malha. Um lado tá a malha onde está ligada ao diodo e aos dois capacitores que a gente viu, e o outro lado está ligado ao circuito integrado. Então, se o meu curto tiver para esse lado aqui, vai estar para o capacitor e para o diodo, que é esse capacitor aqui e esse diodo. Se o meu curto estiver para cá, o meu curto vai estar no circuito integrado. Beleza? Deixa eu ver se tem algum outro componente em paralelo nessa malha, mas eu acredito que não. Não tem. É dali pro diodo mesmo. É dali pro circuito integrado mesmo. Agora eu vou pegar meu multímetro. Colocar em escala de diodo. Ok, escala de diodo. E vamos ver para que lado está nosso curto. Desse lado eu tenho 0, então ok. Aqui está o curto. E desse lado aqui eu tenho 0 também. Olha que interessante. Então a gente vai ter que dar uma analisada no esquema elétrico para ver por que o meu curto continua. Se a malha está aberta, por que o meu curto continua? Dos dois lados está acusando curto. Então... Não. Acho que eu tô vendo errado, né? Calma aí. Não, eu tô vendo errado. Não ficou 0, não. É porque eu tô vendo ao contrário, rapaziada. Desculpa, ó. Desse lado aqui não tem curto. 510. E desse lado aqui eu tenho 0.
exatamente, 0. Então meu curto está no circuito, ele não pode estar em outro lugar além do circuito integrado, tá? Então vamos tirar o circuito e ver se a gente sana o nosso curto primário e também o curto nessa malha, tá? Que é a LED A. Esse circuito está em curto, mas aparentemente não é por conta de oxidação, não. Provavelmente foi um pico de tensão mesmo que causou essa falha. Vamos medir agora aquele lado da bobina e tem que dar OL. Não sei que tem um resistor aqui, mas pelo esquema não tem não. Vamos lá olhar. E 0. Olha só que interessante. A gente ainda tem um curto aqui. Agora vamos analisar de onde que está vindo esse curto, né? Se praticamente não tem nada nessa malha. Vamos ver se ela está conectada ao diodo. Não vai estar, né? Não está conectada ao diodo. Esse lado aqui, ó, que é o que está acusando curto, ele já não está mais ligado em nenhum componente, tá? A gente já tirou o CI, e ele não tem mais, segundo o esquema elétrico, ele não tem nenhuma outra malha, nenhum outro componente ligado à malha. Como é que pode isso, cara? Como é que pode isso? Bom, vamos injetar tensão nessa malha. Vou regular minha fonte em 4.2, que é a tensão da malha. Só que eu queria que vocês prestassem atenção num detalhe. Essa malha LED A, ela recebe 4.2, mas após o diodo, essa tensão ela pode chegar até 20, 25, 30, 35 volts. Isso acontece porque essa malha é a malha responsável por gerar iluminação na tela. E a tela ela não se alimenta somente com 4.2, ela precisa de uma tensão bem mais alta para poder acender, tá? E esse diodo, que foi o que aqueceu aqui pra gente a primeira vez, o diodo de backlight, esse diodo é um diodo de barreira, ele serve para poder impedir essa tensão de 20 volts que vem aqui nesses capacitores, que é gerado junto com essa bobina e com o CI que a gente tirou, ele é o responsável por impedir que essa malha LED A, que essa tensão da malha LED A de 20 volts retorne para a malha VBAT, que é esse lado aqui do diodo, beleza? Então, essa é uma malha aqui aberta, né? Ela suporta uma tensão até de 20 volts. Então eu vou injetar 4.2 nessa malha e vamos ver qual vai ser a corrente, qual vai ser o consumo. E se for um consumo baixo que a gente não consiga identificar aonde está a falha, nós vamos aumentar essa tensão para poder encontrar quem é que está em curto, embora não tenha ninguém nessa placa, nessa malha conectada a essa malha, o que me causa estranheza, tá? Me causa bastante estranheza. Mas injetando a tensão, se está em curto, alguém vai ter que aquecer. Não vai ter jeito. Beleza? Eu já olhei inclusive o conector FPC para ver se não tinha nenhum curto aqui, porque a malha LED A é óbvio, né? Ela vem pro FPC da tela, mas a gente não tem curto aqui, tá? Não tem nada fechando o curto aqui. Então o que eu vou fazer?
eu vou injetar uma tensão aqui de 4.2. Se o consumo for baixo ou for um consumo a ponto de eu não conseguir identificar quem está aquecendo, não esquentar a placa, eu vou aumentar esse consumo. Beleza? Entende pra mim? Fala, Pim. Pegar o telefone da minha mãe, cara. Deixa eu ver mais cedo. Pô, ela disse que me mandou foto, só que eu tô sem internet. Falei. Vamos lá, injetando 4.2. É o A10S, MD. Injetando 4.2 aqui. E vamos ver qual vai ser o consumo. Bom, desse lado aqui não vai ter consumo nenhum, ó. Só para se certificar mesmo, ó. Tô injetando a tensão e não tem consumo na fonte, porque desse lado não tem curto. Desse lado aqui, ó, opa, veio uma corrente mais alta. Beleza. Então, vamos palmear essa placa e tentar identificar algum setor aquecendo. Abaixou a corrente? Bom, foi o que eu falei pra vocês. Essa malha ela trabalha com até 20 volts. Então vamos acabar logo com essa brincadeira. Vamos aumentar aqui para uns 6. E vamos ver. Vamos ver se o consumo aumenta. 3. Beleza. 3 vai aquecer com certeza alguém. Aqui em cima. Aqui em cima não tem ninguém aquecendo. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse FPC. Opa. Aqui tá quente, hein? Aqui tá quente legal. Tá quente. Os dois lados estão bastante quentes. Vamos fazer o seguinte, cara. É estranho porque aqui não tem malha. Além do conector FPC, da malha LEDA aqui do conector FPC, não tenho nenhum outro componente. Bom, pelo menos é o que o esquema elétrico me diz, né? Às vezes o esquema tá errado. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos injetar tensão. Vamos jogar um breu aqui, já que aqueceu bem. Vamos jogar um breu aqui e ver quem aquece. Ver quem vai dissipar. Eu não sei qual lado, os dois lados estão bem quentes. Vou injetar aqui do outro lado. Os dois lados estão quentes, então eu vou jogar dos dois lados. Esses filtros aqui, aparentemente são os filtros MIP, que vai direto para o processador. Esses daqui, ó. Vou injetar vou dar um toque só, que ele já vai ter um consumo de 3 e vamos ver se vai ser qual componente que vai aquecer, né? Ó, um toque rápido. Beleza, dei um toque. Desse lado aqui, aparentemente ninguém aqueceu. Desse lado aqui também não. Ou será que isso aqui, ó, é um aquecimento? Não sei. Vamos injetar por mais um segundo. Dois segundos segurando. Aqui. Esse setor aqui aqueceu. Beleza? Vamos ver do outro lado. Tem um aquecimento aqui também. Esse test point é GND, esse test point é ID. Essas malhas aqui, nenhuma delas são de imagem e de iluminação. Vamos dar uma olhadinha se esse diodo está em curto. Dificilmente vai ser uma falha nesses componentes aí, rapaziada, porque esses componentes não fazem parte da malha LEDA. Isso provavelmente vai ser um curto interno. Vamos dar uma olhadinha nesse diodo. Parece que é um diodo isso aqui, né?
de um lado do diodo. Tá dando 200, né? Deixa eu ver aqui. Vocês já viram, agora eu vejo. 500 e pouco, né? Do outro lado do diodo, vamos ver. O diodo geralmente está ligado em série, né? Então vai ter valor dos dois lados. Se não for o caso, a gente olha no esquema. Aqui ele está dando 0. O outro lado do diodo está dando 0. Vamos dar uma olhadinha no esquema. Quem é esse diodo? Vamos ver se ele tem relação com a nossa tela. Acho que não, pode ser um diodo em paralelo. Vamos lá no mapeamento da placa. Vamos lá embaixo buscar esse diodo. Ele está do lado do FPC. Então ele está bem aqui embaixo. Diodo TVS. É exatamente esse aqui. Vamos ver que malha ele está ligado. Eu não acho que é ele o causador não, tá, gente? Mas vamos analisar. CTP VDD, tensão alternada. Mas aqui a gente pode ver que um lado dele está ligado à malha, tá certo, e o outro lado está ligado ao GND, então tá correto aqui o fato de um lado dele tá dando valor e o outro não. Então aqui o que a gente tem na verdade é um curto interno, tá? É bem raro a gente pegar esse tipo de falha na bancada, mas está aqui. A prova de que é possível. Eu já tinha pego uma falha dessa numa câmera de um Motorola. E agora aqui estamos pegando na malha LED-A de um LG. Bom, o que a gente pode tentar fazer é cortar a comunicação da malha LED-A daquele ponto do pad até aqui no FPC e puxar um jumper lá daquele componente que a gente tem aqui em cima, que é esse filtro, que é o que está acusando curto. Cadê ele? Calma. Aqui, ó. Esse filtro aqui. Meu Deus, perdi de novo. Ó, esse filtro aqui, ó. Ah, tá de sacanagem esse esquema aqui. Vamos cortar a comunicação dele com a malha, que está fechando o curto lá embaixo, e depois puxar um jumper dele para o conector FPC na trilha LED-A. Beleza? Vamos ver se a gente consegue cortar essa comunicação dele. Bom, ele tem uma trilha aqui, ó. A gente pode cortar essa trilha. E ela vai perder comunicação lá com o FPC, mas depois a gente pode puxar um jumper. Vamos lá, tropa. Então o que a gente vai tentar fazer aqui é cortar. Vocês podem ver, ó, que aqui tá a malha LED-A, essa daqui é a bobina da malha LED-A. Ela vem pra cá, mergulha nesse test point aqui, que é o test point que está encapado, né? Essa trilha aqui que está encapadinha aqui pela placa, pela tinta da placa. Ela mergulha e vai lá para baixo para a conexão do FPC, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é cortar essa comunicação porque essa malha vai passar a estar isolada, tá? E se a gente for lá na trilha do FPC e ela não estiver mais apresentando OL, então a gente pode puxar um jumper. Se ela estiver apresentando OL lá, a gente vai cortar a comunicação dela lá também e vamos puxar o jumper daqui lá para a trilha. Vamos ver se vai dar certo. Uma tentativa, né?
Bom, aparentemente a gente conseguiu cortar a comunicação. Vamos medir com o multímetro e ver se ainda está dando zero. Tem que dar OL, não pode dar zero, tem que dar OL. O OL vai significar que essa malha está aberta e que a nossa tentativa foi bem sucedida. Vamos lá. OL, beleza, conseguimos. Conseguimos cortar a comunicação, tá? Agora a gente precisa descobrir qual que é o pino da LED A lá embaixo e ver se ele está dando zero. Se ele estiver dando zero, a gente vai ter que cortar a comunicação dele lá embaixo também. Vou dar uma olhadinha no multímetro aqui e descobrir quem é. Eu sei que ele é o segundo de algum dos lados. Ou é esse segundo aqui, ou é esse segundo aqui, ou é esse segundo aqui, ou é esse segundo aqui. Vamos olhar no esquema. Como é que a gente vai analisar isso no esquema? Nós vamos abrir o layout lá da malha. Ó, essa bolinha aqui significa que esse é o meu pad número 1, tá? Então isso vai servir para me auxiliar na hora que eu estiver analisando esse FPC aqui no esquemático. Então vamos copiar, ok, 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 achei ele aqui, tá? Então aqui nós temos o pad número 1, ó, pad número 1. Então o pad número 1 é esse aqui, ó, esse aqui. E o pad número 1 é um GND. E olha só, quem é o pad número 2? LED A. Então o segundo daqui para cá é a nossa malha LED A. Vamos ver se ela está dando zero lá embaixo. Então com a placa para cima, vamos ver aqui, nós temos aqui o GND e essa daqui é a LED A. Essa segunda aqui é a LED A. Vou botar de lado aqui, mas vocês já conseguiram entender. GND, LED A. Se essa LED A aqui não estiver dando zero, então é só a gente puxar o jumper. Se ela estiver dando zero, a gente vai ter que tentar dar um jeito de cortar a comunicação dela com o pad. Vamos lá. Ah, eu esqueci de botar aqui para vocês. Vamos lá. Tá dando zero. Se tá dando zero... não dá imagem. Se tá dando zero é porque tá em curto. Então a gente vai ter que cortar a comunicação desse pad e fazer um jumper diretamente com aquela bobina lá em cima que a gente perdeu, que a gente cortou a comunicação também. Beleza? Eu não sei se aqui dá pra ver a trilha, cara. Pode ser que essa trilha mergulhe. E aí vai ser um trampo bem complicado pra gente, mas vamos tentar. Ó, na verdade, parece que a trilha passa por esse capacitor, que o esquema não tá dizendo que tem. Já pensou se é esse capacitor curto? Vamos ver se esse capacitor tá em curto. De um lado aqui, obviamente, vai dar zero. Do outro... Olha só, cara, esse capacitor aqui tá ligado na malha LED A, ele tá em curto, o esquema não disse isso pra gente. Vou tirar ele fora aqui e se essa malha voltar a apresentar, se der OL, era ele o causador da falha. Vamos ver. Não, continua em curto. Continua em curto. Se continua em curto, então a gente vai cortar essa comunicação. Beleza, ficou mais fácil, é só a gente tirar esse pad aqui. A gente vai perder a comunicação completa da malha LED A até lá no circuito. Então, beleza, vamos tentar fazer isso. Vamos lá, tropa. Vamos cortar essa comunicação aqui. Caraca, por um segundo eu imaginei que a nossa falha era esse capacitor. Mas a gente tirou ele e a falha continuou. Então vamos cortar esse pad aqui. Vamos cortar essa comunicação aqui desse pad.
Beleza, esse aqui parece que é o pad. Cortou comunicação aqui. Vamos ver se está dando OL no multímetro. Se estiver dando OL no multímetro, beleza. OL. Aqui vai dar GND. Aqui dá OL. Bom, aparentemente, o que a gente tentou deu certo. Liga de novo, que ninguém mandou tu desligar. Vou só confirmar aqui. Aqui, OL. Aqui, GND. Aqui, GND. Esse buraco aqui vai ficar GND com certeza. E aqui é OL, que é importante pra gente aqui. Calma, tô encostando no GND. OL, ok. Então vamos puxar um fio daqui, lá pra cima. Primeiro vamos colocar a bobina no lugar. A gente solda em cima da bobina. Depois tem que botar o CI de volta também. Deixa eu ver se eu acho a bobina aqui, né? Vamos ver se eu guardei bem ela. Bobina não tem lado de montagem, pode botar de qualquer jeito. Ok. Descemos nossa bobina no lugar dela. Vamos ver o valor em condução reversa? Agora que a gente religou a malha LED A. Os dois lados da bobina tem que dar o mesmo valor. E tem que ser um valor alto. Ok. Esse valor vai aumentar um pouquinho mais porque a placa está quente. Do outro lado, mesma coisa, 400, está aumentando, né? Aqui vai estar 400 também. Beleza? Agora eu tenho que puxar um jumper daqui para lá para baixo. Vamos colocar logo esse circuito integrado no lugar também. Aproveitar que a placa está um pouquinho quente aqui ainda. Deixa eu ver o lado de montagem dele. Eu gravei aquela hora. O lado de montagem dele é para cá, ó. Vamos descer um pouquinho de fluxo. O tempo inocentou esse circuito backlight. Só um minutinho, meu amor, já vou te atender. Ih, tô tremendo. Atende lá, Emília, que eu tô agarrado. O circuito não tá ficando no lugar. Maluquice é essa? Só falta eu estragar o circuito agora. Ô, meu filho, fica aí, cara.
Tem alguma coisa errada. O circuito tá ficando do jeito errado na placa. Acontecendo. Não, não tem não. Só fala que não tem, acabou. R$90 com som. R$90. A verdade é que eu odeio esses circuitos que não são BMS, cara.
Rapaziada, eu tô fazendo de um jeito bem grosseiro só pra me ver se vai dar certo. Se der certo, eu vou fazer o bagulho certinho, do jeito que tem que fazer. Beleza? A minha grande questão agora é saber se esse circuito de backlight está funcionando. Mas vamos lá, teoricamente está feito o serviço. Vamos colocar ele na placa e ver se ele vai carregar, se vai apresentar a imagem, né? O jumper tá mal feito. Isso aqui tá feito de maneira grosseira porque eu tô curioso para saber se vai dar certo. E esse vídeo já tá muito longo. Se eu botar para carregar e der protocolo de carregamento e se apresentar a imagem, então todo o nosso diagnóstico e manutenção foi correta. Botei para carregar, o 0.2 vibrou. Tá lá, temos imagem. A imagem está bem fraquinha, mas eu não sei se é por conta da tela que está meio zoada, por conta da carga. Cadê agora? Sumiu. Vocês podem ver aí, ó, celular dando imagem, eu voltando a carregar. Protocolo de carga 1.2. Vamos esperar ele atingir pelo menos 2, 3% para a gente poder tentar ligar ele. Que trampo louco, rapaziada. Que trampo louco. Nunca tinha feito um reparo assim, né? Vamos esperar um pouquinho. Tomando cuidado aqui porque esse fio de jumper está exposto, né? Ele pode... Olha lá, LG. Por todos os ângulos para você curtir. Eu tô achando que essa iluminação tá fraca. Só dele ter voltado da imagem já é gratificante. Tô achando que a iluminação dele tá fraca. Isso pode ser problema na bobina. A bobina pode ter perdido a indutância por conta do surto de corrente que ele teve, por conta daquele curto maluco que o aparelho estava apresentando. Ou a iluminação pode estar simplesmente baixa, né? Mas geralmente quando liga, já liga com uma iluminação um pouco mais alta. Ok, ligou. Vamos ver se eu estou podendo regular a iluminação. Se eu puder estar regulando a iluminação, então provavelmente que não é a bobina não. Cadê? Onde que... Ué? Onde que regula a iluminação desse celular, pelo amor de Deus? Não tem a senha do cliente. Vamos tentar aqui. Né? Aqui a gente nunca vai saber se o celular tá ruim ou se ele tá com a iluminação baixa. Nunca não, né? Tem que esperar o cliente vir na loja.
tá? Mas se a iluminação estiver fraca assim, é só a gente trocar a bobina que provavelmente vai voltar. É isso aí, rapaziada. Bom, agora a gente vai fazer esse jumper ficar no lugar bonitinho. Queria agradecer você que ficou até o final do vídeo, beleza? Não tem por que a gente fazer o protocolo. O intuito do vídeo aqui é ensinar a fazer o protocolo de análise, fazer o reparo. O reparo foi feito. Eu preciso saber se esse aparelho só não está com a iluminação baixa antes de sair trocando bobina, mas o aparelho não estava ligando, estava com consumo primário e a gente foi seguindo o protocolo até encontrar a falha. E foi uma falha bem legal de se analisar, bem diferente, porque não é uma falha tradicional em um componente, uma malha é um curto interno, que inclusive continua no celular, só que como a gente cortou esse curto, cortou a comunicação desse curto com a placa, então esse curto não atrapalha mais o funcionamento do celular, beleza? Então, foi bom como é que eu posso dizer? Foi bom o fato de não ser algo tão trivial, tão simples, porque aí vocês conseguem também entender como é que a gente faz para poder chegar num defeito que não é o beabá ali, um curto no capacitor, uma falha numa bobina, um CI curto. A gente encontrou essa falha aí de maneira bem legal aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário aí. E se precisar enviar um celular para poder consertar, é só me chamar aí no WhatsApp. Valeu e vamos embora agarrar essa moeda.